Olá, eu quero saudar você que está nos acompanhando pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E nós vamos tratar neste programa, mais uma vez, a respeito do tema substância de Deus. No programa anterior, nós já falamos um pouco sobre esse assunto, trouxemos aqui alguns exemplos do que é a matéria, substância química e propriamente aquilo que está registrado na palavra de Deus, que é a essência de Deus, a substância de Deus. Trouxemos aqui alguns conceitos referentes a todas essas questões e, mais uma vez, vamos abordar aqui esse assunto, um assunto que é muito vasto, difícil de ser esgotado em um único episódio. Por isso, nós estamos aqui novamente para tratar a respeito desse tema. Estão aqui conosco membros do Grupo Ciência e Fé, que nós vamos apresentar agora. Mais uma vez está aqui conosco a doutora Raíza Rosa, paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento da palavra de Deus. Amém. A doutora Raíza esteve conosco no episódio anterior, que é a química, né, para falar de substância química, para falar de matéria. Ninguém melhor para estar aqui conosco, né? Ela é graduada em Química, tem mestrado em Química Orgânica e também tem doutorado em Química pela USP, é professora de Química também, pastor Rafael Bolt, a paz do Senhor. Paz do Senhor Willer, paz do Senhor irmãos. Pastor Rafael Bolt é da área de Direito, mas como ele é pastor, então ele vai nos ajudar aqui, pastor Thiago, nas contribuições para falarmos da substância de Deus. Né? Isso é bom demais. Pastor Rafael Bolt, ele tem pós-doutorado em Direito Penal, também é doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, é professor universitário, né, tanto de graduação, pós-graduação, doutorado e mestrado, e também atua como advogado. E nós também estamos aqui, né, pastor Thiago Costa? Paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Paz do Senhor. Estamos aí de volta, né? Maravilha. Vamos continuar, então, tratando a respeito desse tema, que é um tema maravilhoso, né? Porque nós estamos falando aqui da essência de Deus, de tudo aquilo que Deus ele representa, e por mais que nós possamos falar aqui alguma coisa, é muito difícil a gente falar de fato quem é o Senhor, o que é o Senhor, né? A palavra de Deus traz a respeito da eternidade coisas muito valiosas, né? E muito também misteriosas a respeito do que é Deus e a sua própria substância. Então aqui no texto que nós vamos usar hoje como base, está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é interessante aqui desse texto, até no episódio anterior, nós havíamos comentado um pouco a respeito disso, que nesse texto aqui especificamente, até o ano de 1600, ao invés de firme fundamento, a palavra que era traduzida era substância. Sim. E nós vamos verificar que quando a gente pega a versão King James, a própria Bíblia de Genebra, ela ainda permanece escrito: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Então, a gente percebe que, naturalmente, isso não é uma coisa inventada, né, pela Igreja Cristã Maranata, sim, mas era a maneira pela qual se usava essa palavra para até mesmo descrever aquilo que era imaterial, ou até mesmo eterno. E aí foi falado no último episódio, o pastor Thiago trouxe aqui alguns exemplos, até mesmo que os filósofos antigos usavam essa palavra hipostasis, né, como algo imaterial, né, Aristóteles, etc. E a partir, então, ali de alguns estudos de alguns químicos, que surge esse conceito de substância mais relacionada à matéria propriamente dita. E nós já até falamos bastante no episódio passado, mas como nós estamos iniciando um novo agora, acho que vai ser muito importante solicitar ajuda aos universitários, a doutora Raíza, para fazer uma abordagem falando exatamente sobre isso. Matéria e substância química é a mesma coisa? Tem alguma coisa que se modifica uma em relação à outra? Quando a palavra de Deus ele fala substância, né?
é totalmente diferente da substância que a gente entende na química, não é dessa substância que a gente está falando. Na química, a substância e a matéria se relacionam de que forma? A substância é feita de matéria. Então, a gente pega ali a água, ela é uma substância que tem uma relação única ali com a matéria e é um conjunto de propriedades que estão relacionadas àquela substância água. Então, quando a gente muda alguma propriedade, ela já se torna uma outra substância. Se eu colocar, por exemplo, a gente até comentou no último episódio, colocar mais um oxigênio ali na água, eu já tenho água oxigenada. Então, eu tenho um conjunto de propriedades totalmente diferentes. O álcool, a acetona, são exemplos de substâncias, mas que estão relacionadas à matéria, mas que têm propriedades totalmente diferentes. Você pode definir substância como algo que é único e que o que lhe define são as suas propriedades inerentes a cada uma delas, né? Maravilha. E agora, com relação à substância de Deus, eu vou deixar também os pastores falarem um pouco a respeito disso. E quando a gente fala da substância de Deus, a gente fala daquilo que é eterno, que subsiste por si só, que não foi criado, ele simplesmente existiu. A Bíblia ela vai deixar claro isso, né? De eternidade a eternidade és Deus. Até tem um texto em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Até essa expressão para todo sempre, quando a gente vai buscar no original, nós temos uma palavra que está muito associada à substância de Deus, que é aionios, né? Que é a eternidade, para sempre, aquilo que é eterno, né? Que sempre existiu, né? Que é imutável. É uma palavra bem específica, não é, da substância de Deus, né, pastor Tiago? A substância de Deus, quando a gente faz essa relação, é justamente para demonstrar que Deus ele traz para nós um conhecimento de um elemento que não faz parte desse universo, que não está restrito nessas medidas do universo, em largura, altura, profundidade, tempo, que não é sujeito àquilo que é as leis físicas e químicas desse universo. Essa substância de Deus, ela é exatamente isso, ela não está sujeita a essas leis, então ela transcende a essas leis, então ela alcança aquilo que é a eternidade. E Jesus, ele traz esse conhecimento para nós exatamente para a gente entender isso, quando o verbo se fez carne, ou seja, a substância de Deus se fez carne. E aí quando Jesus ele passa o seu ministério, quando ele morre e ele ressuscita, ele volta a essa qualidade, por assim dizer, de substância. Então tanto é que quando os discípulos estão reunidos, ele se coloca no meio dos discípulos e não abre porta nem janela, ele simplesmente se coloca ali. Isso é uma característica de algo imaterial, que a matéria precisaria passar por um local. Ele não, ele se coloca no meio dos discípulos e ele faz uma palavra: paz seja convosco. A palavra por si só não quer dizer nada, mas como a substância de Deus estava presente, aquela palavra trouxe tranquilidade aos discípulos, que estavam com medo. A palavra diz que eles estavam reunidos, trancados, porque estavam com medo. Mas a palavra de Jesus, ele fala assim: paz seja convosco. Ali eles tiveram tranquilidade, porque a palavra de Deus agiu na vida deles como uma substância que mudou a percepção deles. As lutas, as provas continuavam lá fora, mas agora eles estavam firmes aquilo na palavra do Senhor e estavam ali diante da substância de Deus. Muito bem. É até interessante, dentro disso que o pastor Tiago ele colocou, da ação da palavra, né, cuja origem é a eternidade, que tem essa atribuição dessa substância que é de Deus. E a expressão que o apóstolo Paulo ele vai usar em Gálatas 2:20, ele vai dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo na fé. Então é interessante essa abordagem, que a gente vê uma seguinte característica. Ele fala, a vida que agora vivo. No original, quando a gente vai observar, essa palavra vida, ela é descrita como zoe, que quer dizer vida abundante, vida eterna, né? uma vida com Deus. E ele implicitamente fica no texto que antes ele vivia uma outra vida. E quando a gente vai pegar também no original grego, a palavra que vai descrever o que é a vida biológica é a palavra bios.
Então, essa experiência, essa transformação de vida que o servo ele tem, somente quando ele tem esse contato, ele é convencido por uma ação do Espírito Santo, o contato dele com a palavra de Deus, que a proveniência dela é a eternidade, essa substância de Deus. Isso é muito interessante, né, pastor Rafael? É bem interessante e existe um aspecto aqui, um texto, William, que eu queria mencionar, né, conversávamos agora há pouco, né, o pastor Tiago menciona o versículo, né, João 1,14, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É um texto maravilhoso que ilustra bem essa distinção entre matéria e substância. Mas há um outro texto em Colossenses 2,9 que diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus, ele é a síntese dessa relação perfeita, a união perfeita entre matéria e substância. Nós vemos que nele habitou a plenitude da divindade, ou seja, nós estamos falando de substância. Ele se faz homem, mas a plenitude da divindade habitava nele. Nós, como seres humanos, e aí pensando em termos de matéria, a matéria ela é passageira, ela vai deixar de existir, ela se transforma, mas a substância, como essa essência divina, que estabelece a nossa identidade, porque ela vem de Deus, isso não muda, isso é eterno. Ela permanece, ela é eterna. Então, isso é maravilhoso, entender que a humanidade se transforma, ela muda, ela é passageira, mas a substância que provém da eternidade, que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, a operação de Deus, isso não se apaga, isso não tem fim, isso é eterno. Maravilha. Então, mais uma vez, só trazendo, né? Então existe o conceito de matéria, que foi trazido pela doutora, substância química é como se fosse uma qualificação, né, da matéria, e a substância de Deus, que é essa que nós estamos tratando aqui, né, a substância que vem do Senhor. É o que o pastor Rafael disse, o pastor Tiago também mencionou, que também foi colocado por mim agora há pouco. Mas é uma coisa também que é interessante a gente trazer, eu vou até pedir a contribuição da doutora Raíza, que é o seguinte. A gente escuta muito em mídias, as pessoas que estão nos assistindo agora também já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o que é chamado de partícula de Deus. Então a gente não pode confundir isso com o tema que nós estamos tratando aqui, estamos falando da substância de Deus com uma essência que vem do Senhor, né, uma ação do Senhor. Com a partícula de Deus, que é um apelido, vamos dizer assim, que foi colocado referente a um aspecto específico da física, e eu vou pedir para que a doutora Raiz fale um pouquinho sobre isso, essa diferença, para que não haja confusão, né, por parte das pessoas. Às vezes algum irmão, né, algum jovem já pode ter ouvido, né, essa expressão, a partícula de Deus, e não saber o que é, mas foi uma partícula que os cientistas tiveram muita dificuldade de provar a existência dela. Então, a partícula de Deus, ela é também conhecida como bóson de Higgs, e ela veio para explicar por que as partículas têm massa, que é algo que eles não conseguiam explicar. Então, na verdade, isso é um campo em que essa partícula, quando interage com ele, ela vai adquirindo massa. Tem até uma simulação mostrando isso. Se puder passar o próximo slide. Então, a matéria ali, representada por uma partícula subatômica, que pode ser, por exemplo, o elétron, quando ela interage com esse campo, que é invisível, que está em todo lugar do universo, ele adquire massa. Então, quando eles descobriram isso, essa partícula, foi um fato muito importante, né? Mas, para chamar atenção para isso, eles então usaram esse nome, partícula de Deus. Mas não tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre substância de Deus. Até porque, quando a gente fala de substância de Deus, a gente pode entrar aqui nas características entre a diferença da matéria e substância de Deus. A substância de Deus, ela não apresenta massa, né, e volume. Ela existe por si só. Tem até o texto, se puder colocar ali no nosso quadro, que fala que o nosso Deus, ele é imensurável. Então, a substância de Deus, ela não está, de fato, relacionada com nada desse termo, dessa partícula de Deus, que é importante, sim, na ciência, mas para nós, aquilo que nós estamos falando, realmente não está relacionado. A matéria, ela possui massa, isso é uma explicação, né, para a existência da massa e do volume da matéria, mas nós vemos a substância de Deus, o Senhor, ele é imensurável, né, totalmente diferente. Tem até um quadro nosso, se puder colocar o próximo quadro, que ele vai justamente falar, exemplificar isso que a doutora Raíza está falando.
A nossa matéria, ela tem massa e tem volume, né? É isso Sim, aí. isso. E os céus dos céus não te poderiam conter. Esse é o nosso Deus, é esse Deus ao qual nós servimos. A matéria por si só, a gente consegue mensurar ela, Sim, consegue medir de alguma forma, ou pela massa, ou pelo volume, ou pelo tamanho, a gente consegue fazer essa medida, independente se ela é subatômica ou se ela é grandiosa, a massa de uma estrela, a massa de uma galáxia, a gente consegue medir. Mas a característica do nosso Deus, que a doutora falou, é que exatamente a gente não consegue mensurar o nosso Deus é imensurável. Ele dá uma ideia para a gente de como ele é grande quando ele fala que ele mediu o universo inteiro com a palma da mão. E quando ele também, toda a água do planeta Terra, ele mediu com esse pouquinho de água que cabe assim, ó. Então ele nos dá uma ideia, mas ele é imensurável, né? Ele é imensurável. E o detalhe disso aí é que ele também fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. É imensurável, glória a né? Jesus. Muito bom. O problema já começa até por uma incapacidade de se descrever efetivamente Deus, né? Sim. A gente tenta a partir dos nossos pressupostos cognitivos, obviamente. É um problema até semântico mesmo, da linguagem. E aí passa por tudo isso. A gente não consegue efetivamente apresentar isso e materializar isso, que é o que muitas pessoas fazem hoje. E esse é um problema, inclusive, no meio cristão, né? A gente vem conversando muito na escola bíblica a respeito, essas tendências que a gente tem observado. Por exemplo, uma caminhada rumo ao materialismo, que já não é de agora, que já vem de muito tempo, né? Uma tentativa de materializar por conta de buscar evidências racionais e visíveis da existência de Deus. Muito bom. E esse quadro aqui ele é bem interessante porque ele deixa muito claro essa diferença daquilo que é matéria da obra criadora, né, daquilo que é da eternidade, aquilo que é da obra redentora de Deus, né? Então, fica muito característico para nós aqui que nós não podemos, de fato, tratar aquilo que é eterno, né, como nós visualizamos no mundo real, né? Então, aqui a gente tem esses exemplos, foi trazido aqui o exemplo da massa e volume, tem aqui um exemplo, por exemplo, da divisibilidade, né? Então, a matéria você vai dividindo, você pega um pedacinho de papel, vai picando, 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 né, e vai picando ele até ele virar chegar até no átomo. Até a doutora pode responder melhor. Chega no átomo, até um tempo atrás, Acharam que achava que terminou. não podia né? dividir. De repente, já descobriu que pode dividir o átomo. Ele tem as partículas, né, que formam o próprio átomo, mas quando a gente traz isso para a substância de Deus, o nosso Deus, ele é indivisível, né? Então, nós podemos dizer que é o Deus triuno, sim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas eles são um só, né? E nós temos essa experiência até mesmo porque nós somos o corpo de Cristo, então um corpo só, um só Espírito, né? Que é a ação dessa substância na vida da igreja. E isso o próprio Jesus ele fala, né? Eu e o Pai somos um. E Uhum. também para você alcançar a eternidade, ele também fala, para que todos sejam um, para que nós estejamos nessa substância que é única, né? Que é uma unidade. Muito bom. E essas características aqui, elas são características da matéria no campo científico. Sim. A matéria tem essas características, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, a inércia, a descontinuidade. Então, a matéria tem essas características bem definidas. E você consegue ver essas características assim, de forma bem, bem tranquila, não tem nenhum mistério para nós da ciência, né? Está bem definido. Como, por exemplo, compressibilidade e elasticidade, ou seja, a matéria ela pode ser deformada. Então vamos lá, eu construo uma ponte, eu exatamente deixo um pedaço ali que é o chamado a fenda de dilatação, porque eu sei que o concreto, o asfalto, ele vai dilatar e ele vai sofrer essa dilatação, que é isso aqui, compressibilidade ou elasticidade. Então a matéria ela pode ser deformada, então ela pode ser mudada. Então eu pego alguma coisa, aqueço para mudar para outra coisa, tranquilo. Agora, o nosso Deus não é assim, o nosso Deus é imutável. E a palavra diz, olha, porque eu, o Senhor, não mudo. E aí em Tiago também fala, no nosso Deus não há mudança alguma, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então mostra aqui que ele tem uma característica que diverge da característica da matéria. Enquanto a matéria pode ser mudada, deformada, não. O nosso Deus é imutável. Isso é uma característica da substância de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, muito bom. Nós temos todas essas características aqui que estão descritas, né, da matéria, e existe mesmo esse contraponto que
Foi citado alguns exemplos aqui pelo pastor Tiago, e que são bem didáticos para todos nós. Mas tem um ponto aqui também que eu gostaria de abordar com os irmãos, que quando a gente entra dentro do grande mistério, né, que está descrito na palavra, que é o arrebatamento. Porque, na realidade, a gente tem, sim, a matéria, e no arrebatamento essa matéria ela vai ser transformada. Porque nada que está na obra criadora entra na obra redentora. E aí eu queria chamar aqui também os pastores para a gente tratar um pouco a respeito disso, de como que a gente pode explicar isso, né? Será que cientificamente é possível ter uma explicação nesse sentido, né, com relação ao arrebatamento da igreja? Né? E onde está esse mistério? Né? Em que momento a substância ela aparece aqui neste evento do arrebatamento? Se a gente analisar a partir de substância e matéria, o arrebatamento ele pressupõe, obviamente, a transformação da matéria. A matéria não será arrebatada, mas a substância, por ser eterna, por ser imutável, Deus é imutável, assim como também o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Esse não muda com o tempo. Esse não se transforma como o corpo humano, físico, material. Com o arrebatamento, ele permanecerá. Agora, o corpo físico, material, a matéria, ela se transforma, ela desaparece, ela pode mudar. Nós percebemos claramente, então, que o arrebatamento é um mistério, obviamente, porque racionalmente é difícil você compreender certas coisas, são mistérios de Deus, mas a matéria, ela fica. Quando nós falamos, por exemplo, tentamos descrever, a partir da Bíblia, a partir da experiência de João, de outros servos, com arrebatamento, com a eternidade, a gente o faz a partir dos nossos limites também, humanos, cognitivos, mas é fato que pensar em arrebatamento é compreender a finitude e o limite da matéria, Sim. Matéria como algo que não é permanente, que é passageiro, e nesse caso, né, a eternidade, aquilo que é eterno, que é contínuo e que diz respeito à substância de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E se esse Espírito nos confere a nossa identidade, um dia ele vai voltar para a eternidade. Glória a Jesus. É interessante, né? Porque a palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, que caracteriza exatamente isso que o pastor Rafael Bolt falou, né? É Paulo mostrando, né, como que essa matéria ela é corruptível, ela se transforma, mas a substância de Deus ela é eterna e ela não muda com o tempo. Uma aplicação aqui, doutora. E essa característica da descontinuidade da matéria, a gente vê que a palavra do Senhor fala que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, né? Perfeito. E o nosso desejo como servo do Senhor é chegar a esse dia em que deixaremos de ser matéria e estaremos com o Senhor contemplando face a face. E continuando esse versículo que até mesmo você estava lendo, fala assim no versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, o arrebatamento vai ser isso, essa transformação, né? O Senhor vai transformar tudo aquilo que é matéria, que é corruptível em nós, em incorruptível. E o desejo da igreja é isso, sermos assim como o Senhor é, conhecermos como Ele é, porque hoje, como matéria, nós não podemos ver face a face, né? Nós não resistiríamos a isso. Mas transformados em incorruptibilidade, nós estaremos com o nosso Deus eternamente. E você vai ver essa aplicação, às vezes, muitas vezes é falado na escola bíblica dominical, às vezes do Manaim, que é aquela parábola da pérola de grande valor. E o pastor já te fala várias vezes, olha, quando vier o arrebatamento, o Senhor vai levar a casca da ostra ou vai levar a pérola? Não, o comprador, o conhecedor de ganhos, ele vai pegar a pérola e vai dispensar a casca. E é exatamente isso, aquilo que é a matéria vai ser dispensado, que aí está tipificado ali na casca da ostra. Mas aquilo que foi gerado pela substância de Deus, que é a pérola de grande valor na nossa vida, isso vai ser tirado e vai ser levado para a eternidade. Então a matéria ela fica, mas a substância, ou seja, aquilo que Jesus gerou na nossa vida,
né, aquilo que Jesus gerou em nós, aquilo que o Espírito Santo tem gerado através da substância de Deus, isso vai ser levado para morar com o Senhor na Glória a eternidade. Deus. Maravilha. Me chama muita atenção também quando a gente vai observar o texto, Apocalipse, quando João, né, ele foi arrebatado em espírito, e a expressão que ele usa quando ele se dá é que ele está diante do Senhor Jesus, né, o Senhor Jesus glorificado. Então, ele cai como que morto, né, a expressão que ele usa, cai como que morto, né, diante aos pés do Senhor Jesus. E é porque ali ele estava de fato diante dessa substância pura, genuína de Deus. E, claro, ele conviveu com o Senhor Jesus como homem que trouxe-lhe todo o conhecimento da substância de Deus, mas ali ele estava diante de Jesus como Deus, que até então ele não havia visto Jesus daquela maneira. E é interessante que o Senhor Jesus responde a João, né? João, não temas, eis que morri, mas eis que agora vivo para sempre. Então, essa expressão maravilhosa que é usada pelo Senhor Jesus é uma característica dessa substância, daquele que é eterno. E aparentemente parece ser ali uma contradição, né? Mas se ele morreu, como é que ele pode ser eterno? Mas é porque ele é aquilo que nós falamos no programa anterior, né? Ele veio da eternidade, se fez matéria, e durante todo o percurso da sua trajetória humana, no seu ministério, trouxe o conhecimento do reino de Deus, mas na sua ressurreição ele se torna substância novamente. E ali João estava diante disso, diante de algo maravilhoso, né, que ele tenta descrever com seu vocabulário, né, com aquilo que ele conhecia. Os cabelos dele são brancos como a lã, os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos como que olhos de fogo, né, a voz como que de muitas águas. É a maneira simples que João tentou descrever algo tão grandioso, algo que ele ainda não tinha visto, mas que foi uma experiência extraordinária, que está registrado na palavra de Deus. Nós, de fato, não temos a dimensão do que é essa substância, nós só saberemos quando estivermos com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, Maravilha. nós chegamos ao fim. Aqui poderíamos falar ainda muito mais coisas, né? A professora Raíza estava doida aqui para falar mais um monte de coisas aqui a respeito da química, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Amém, E com grande alegria nós receberemos a irmã aqui, o pastor Rafael Amém. também. Paz do Senhor, irmã Raíza. Amém, a paz do Senhor. Obrigada, irmão. Seja Paz do sempre Senhor. bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Rafael. Paz do Senhor, meus irmãos, prazer. Paz do Senhor, Tiago Costa. Pai do Senhor. Também quero despedir daqueles que estiveram conosco ao longo de todo esse episódio. Caso você não tenha visto o episódio anterior, da primeira parte da Substância de Deus, vá lá na playlist do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, lá tem a playlist de todos os episódios do Ciência e Fé. Você pode pesquisar lá sobre substância, primeira parte, Substância de Deus. Assista, compartilhe, curta, comente no chat aquilo que foi a sua dúvida, e também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que você recebeu uma bênção nessa hora. Todos que nos assistiram até aqui, a paz do Senhor Jesus.